Paz e graça. Eu quero mais um dia e mais uma vez partilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo ele está falando sobre interceder, sobre intercessão. O apóstolo Paulo está exortando então aquele povo de Colossos, aquela igreja de Colossenses a clamar, a orar, a interceder por eles, a serem intercessores. Então há uma grande necessidade de nós aprendermos, de nós sermos intercessores, de nós intercedermos, de nós orarmos, de nós clamarmos. Eu creio que nestes dias Deus ele está nos chamando para nós intercedermos, para nós sermos intercessores. Eu creio que sim, que Deus está nos chamando para nós sermos intercessores, para nós intercedermos, para nós clamarmos. Há uma grande necessidade, nós precisamos falar sim sobre interceder. Um dos maiores temas, um dos temas mais importantes do cristianismo, do evangelho da palavra de Deus é sim a intercessão. Por isso eu quero falar sobre interceder, sobre intercessão neste dia. Paulo escrevendo à igreja de Colossenses no capítulo 4, versículo 3 e 4, ele diz assim: orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de não falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou preso. Orai para que Deus manifeste como eu devo fazer, como eu devo proceder. Então, nestes versículos, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. Nada mais e nada menos do que o maior missionário que passou pela terra. Do maior missionário que pisou esta terra, sem contar com o próprio Jesus. Então nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. O maior doutrinador que passou pela terra. Claro que abaixo de Cristo Jesus. Então nós estamos falando de um homem que revolucionou cidades inteiras com a sua pregação, com a sua ousadia, com a sua intrepidez, com a sua determinação em cumprir os planos e o propósito de Deus, em viver então o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, a sua carreira, intensamente dando então a sua própria vida para que o reino de Deus avançasse, para que a palavra de Deus avançasse, para que os planos de Deus avançassem. Então nós estamos falando aqui de um homem que era apóstolo, um homem que era missionário, um homem então que segundo a Bíblia, a sua comunhão, a sua intimidade era tão grande com Deus que a Bíblia fala que a sua própria sombra curava os doentes. Então nós estamos falando aqui de um gigante na fé. Porém, nestes dois versículos que nós lemos, nós vemos então aqui um homem que tinha tudo para se gloriar com todos os seus feitos, com todo o seu sucesso do seu ministério. Independentemente deste homem estar escrevendo então agora a carta à igreja de Colossenses, estar preso em Roma. Este homem então, quando escreve esta carta, mas Paulo, ele era um homem que poderia então se vangloriar. Paulo era um homem que poderia ser soberbo, que poderia ser arrogante, vaidoso, mas nestes dois versículos o apóstolo Paulo, ele está mostrando o contrário. Ele está mostrando que ele era um homem simples, um homem quebrantado, um homem então humilde, alguém temente a Deus e à vontade de Deus. Então nós temos aqui o apóstolo escrevendo então estes dois versículos. Nós temos então aqui o apóstolo exortando então a igreja de Colossos a orar por ele e por Timóteo, o seu fiel discípulo e filho na fé, que viria então a ser pastor, um jovem pastor. Então nós temos aqui Paulo exortando a igreja de Colossenses, exortando então o povo de Deus a orar por eles. Paulo estava escrevendo, exortando o povo a orar por eles, a interceder por eles. Para que Deus então proporcionasse momentos, para que Deus proporcionasse oportunidades, para que Deus então estabelecesse oportunidade para eles falarem então da palavra, para eles darem continuação e exercerem então o ministério com diligência, para que Cristo então e seu evangelho fosse conhecido, como até ali estava sendo então feito. Mas Paulo, ele sabia que havia uma necessidade de continuar isso, de dar continuidade a isso.
Por isso Paulo está então exortando o povo a orar, a interceder por eles, pela razão então do apóstolo Paulo estar preso. Então Paulo pediu então para que eles orassem, intercedessem para que Deus então lhe abrisse o entendimento e lhe direcionasse a como continuar a pregar, a como fazer, a como ele devia então proceder diante daquelas circunstâncias de estar então preso. Então, se Paulo, que era Paulo, precisava de oração, se Paulo carecia, dependia disso, quanto mais nós, quanto mais você e eu. Todos nós precisamos e necessitamos de oração. Todos nós necessitamos de intercessão. Nunca será demais. E Paulo aqui mostra isso, Paulo aqui traz isso à luz para nós. Então nós como igreja, nós como povo de Deus, nós necessitamos interceder pelos nossos irmãos da fé. Não somente aqueles irmãos que caminham connosco todos os dias, não somente aqueles irmãos que estão connosco todos os dias no nosso dia a dia, mas também por todos os que se encontram nos quatro cantos da terra. Quantos missionários estão no campo? Quantos estão então em missões, pregando, anunciando a palavra, com o coração queimando por vidas, por almas, por eternidade? Você então acha que eles não precisam de oração? Você acha que eles não precisam de oração? Claro que eles precisam. É óbvio que eles precisam de oração. E a pergunta é: quem vai orar por eles? Quem vai interceder por eles? Quem vai então pedir graça a Deus por eles? Nada mais e nada menos do que cada um de nós, de mim e de você e eu. Nestes dias eu creio que o Senhor Ele está nos chamando para orar. Nestes dias Deus Ele está nos chamando para ser intercessores, para interceder, nos rendendo então na sua gloriosa presença, e então nós nos derramarmos diante da presença de Deus, sendo então agora intercessores, não só de homens e mulheres que estão no campo, não só de homens e mulheres que estão em perigo por causa do Estado Islâmico, mas também e principalmente interceder pelo reino de Deus, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus cresça, para que os planos de Deus cresçam, para que a palavra de Deus cresça, para que a vontade de Deus cresça no nosso meio, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade, da nossa nação. Nós precisamos clamar por essas pessoas lá fora, nós precisamos chorar por essas pessoas lá fora, nós precisamos aprender a interceder por essas pessoas que ainda não ouviram, que ainda não conhecem, que ainda não tiveram um encontro genuíno. Quem vai interceder, quem vai chorar por eles somos nós, é a igreja, é o povo de Deus que tem que fazer. Então Deus, nestes últimos dias, Ele está nos chamando para interceder, Ele está nos chamando a orar, a clamar, a passar tempo, a passar madrugadas, dias, horas, noites, semanas, meses, mas já aprendendo a ser. O Espírito Santo Ele está nos movendo, Ele está nos direcionando à oração, ao clamor, à intercessão. Nós necessitamos, e Deus está nos despertando, Deus está nos levantando, Deus está nos moldando, nos chamando então a ser intercessores, tendo então um coração quebrantado, tendo então um coração completamente quebrantado, um coração sangrando por dentro, um coração se angustiando por essas vidas, por essas almas, pelos cativos, pelos doentes, pelos oprimidos, pelos ímpios, pelos aqueles que ainda não receberam a fé, aqueles que ainda não reconheceram a graça, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, o reino de Deus. Somos nós que temos que interceder, somos nós que temos que fazer algo por eles, somos nós que temos que chorar por eles, somos nós que temos que falar com eles, somos nós que temos que pregar, somos nós que temos que orar e interceder por eles. Em nome de Jesus, que nós possamos então aprender a ser intercessores. Que o Espírito Santo então Ele venha trazer um quebrantamento sobre o nosso coração, e que os nossos ouvidos estejam bem abertos para ouvir então a vontade de Deus, serem então direcionados e guiados pelo seu Espírito Santo. Então ore em nome de Jesus, interceda. O intercessor ele pode não ser conhecido pelo homem,
Ele pode não ser conhecido pelo mundo, mas uma coisa eu digo que ele é conhecido por Satanás, ele é conhecido pelos demônios, ele é conhecido pelo mundo espiritual. Deus o conhece porque ele tem voz do mundo espiritual, porque ele tem autoridade do mundo espiritual, porque ele paga o preço do mundo espiritual, e Deus se agradece, e Deus é glorificado e exaltado por isso. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser intercessores. Entenda, em nome de Jesus, que para ser intercessor, para pagar um preço você não precisa de título, você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário, você não precisa de títulos ou estados. Aprendamos então a ser intercessores, orando então por cada um de nós, que Deus então ele cresça e nós diminuamos, mas para que o império das trevas então seja completamente dissipado, mas que o reino de Deus avance para a honra e para a glória de Deus, que nós possamos ser verdadeiramente intercessores, que o Espírito Santo então ele possa tocar em cada coração, que ele possa tocar em nossos corações, e que esta palavra ela nos envolva e nos leve então a proceder, a nos tornar então um intercessor, que esta palavra ela faça de nós servos e intercessores, homens e mulheres piedosos e pequenos de aparência, mas grandes no mundo e no campo espiritual, em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida poderosamente e ricamente, em nome de Jesus.